Muito boa noite, Shur Master, falando Bezrat Hashem, sempre com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, diretamente para a gente, da Torá Kedoshá, para o século 21. Vamos lá. Cada vez mais que a gente vive e a gente observa a Torá Kedoshá e observa o mundo, a gente vê hoje quanto que para uma pessoa viver e ser uma pessoa correta e tranquila, explico melhor durante o shur, no mundo que a gente vive, essa pessoa precisa ser de fato letras maiúsculas, herói. Repito, uma pessoa hoje que ele tem uma família, uma pessoa digna, and so on, essa pessoa hoje, em especial no século 21, com tantos desafios, tantos valores, tantas coisas diferentes, essa pessoa de fato merece uma medalha. E a Kadosh Baruch Hu de fato fica muito orgulhoso com isso e dá medalhas para a gente. Às vezes a gente acaba não vendo elas, infelizmente. Mas, de fato, hoje, em especial, com tantos testes e desafios e novidades que tem no mundo hoje em dia, uma pessoa tranquila e equilibrada, essa é uma pessoa que é um herói. Chachamim falam para a gente, vamos desenrolar nosso shur por aqui, Bezrat Hashem, Chachamim contam para a gente o seguinte, que nossos sábios dizem o seguinte, En Mashiach ba, ad sheichale aneshamot shebaguf, que para que a época de Mashiach, ou quando Hashem achar a hora, e com a pessoa que a Kadosh Baruch Hu designar, o Mashiach só vai vir quando as neshamot, as almas do corpo, terminem, quer dizer que elas venham pelo menos uma vez para o mundo. Ou seja, o corpo chamado Bnei Israel, povo Yehudi, é composto de muitas neshamot. Essas neshamot, essas almas, alguma vez, diz Agmará no Tratado de Sanedrim, precisam vir para o mundo. Todas. E por conseguinte, olhem que interessante, já que a gente está no final dos dias, assim contam Chachamim para a gente, então é indiscutível, quando eles falam é imbatível, a gente pode achar, entre parênteses, muitas coisas na vida. Mas quando Chachamim contam para a gente é porque é assim. Então, eles falam para a gente que, na verdade, a gente está no final dos dias. E para Mashiach chegar, todas as Neshamot têm que ter passado, pelo menos, uma vez neste mundo. Ou seja, daqui concluem grandes sábios que Neshamot de um potencial gigante, repito, gigante, vivem nos nossos dias. Provavelmente, você que está escutando é uma delas. Ou seja, já que para Mashiach vir, todas as Neshamot têm que descer para o mundo, então, quando está chegando no final, tudo tem que ter descido, mesmo Neshamot muito power. Então, hoje, dizem muitos Chachamim, que as Neshamot que estão dentro do corpo de cada um de nós, não sei se de todos, mas da grande maioria, certeza de quem está escutando o Shur de Torá, essas Neshamot são Neshamot de um calibre muito afiado. Importante saber isso. E nesse estágio final do mundo, mas não só para concretizar o que o Talmud diz, que as Neshamot precisam descer uma vez pelo menos por aqui, mas pelos testes e as adversidades que a nossa geração apresenta para a gente. Eu acho que junto com o outro, os testes, a Gemara não fala, mas devido aos testes fortes, a gente precisa, do outro lado da balança, sobrepujar eles através de Neshamot potentes turbinadas. Não é à toa que a gente vê no nosso dia a dia, pode ser no bairro onde a gente mora, ou no bairro depois, ou em outro país, mas no nosso dia a dia, a gente vê pessoas que a gente nunca imaginaria que chegaram a um certo patamar, pode ser intelectual, pode ser político, pode ser econômico, pode ser social, you name it. Fala, uau, é impossível, essa pessoa nem parecia ter essa capacidade, ou talvez nem tenha mesmo. Mas já que a Neshama dessa pessoa é tão potente, às vezes uma cócega, uma cutucada, deslancha a Neshama de uma forma tão poderosa, que a gente fica até, para o bom sentido, assustado.
Exatamente isso que a gente está falando, que essas Neshamot potentes vêm para o mundo. Então, com um motor 6.0, um toquinho no acelerador já vai muito mais longe do que se a gente apertar o acelerador até o fim no motor 1.0. Aí vai a comparação. Eu não me refiro somente, quando a gente fala de pessoas grandes, somente em política, econômica, social, mas a gente vê muito interessante, pessoal, que hoje em dia, na verdade, a gente tem no mundo muitos mentores. Antigamente, um mentor era uma pessoa capacitada, era uma pessoa que estudou ou que tem algum dom específico. Hoje em dia, quais são os mentores da nossa geração? E pensem junto comigo quanto isso é verdade. Os mentores da nossa geração é o Rav Google, o Rav Blogger, o Rav Influencer, o Rav Instagram. São esses os Rabanim da nossa geração. De verdade, parte gigante da população, do mundo, Yehudi ou não Yehudi. E a gente faz parte do mundo, felizmente ou infelizmente. A maioria das vezes felizmente, mas às vezes tem que tomar muito cuidado. As pessoas que acabam educando a nossa cabeça, da nossa família, talvez é um blogueiro, blogueira, ou uma pessoa de um canal de YouTube que talvez não tenha muito conhecimento. A gente vive uma geração que o mundo nunca viveu. Que pessoas de um lado do continente podem estar afetando pessoas do outro lado do outro continente sem nunca ter visto elas de uma forma digital, mundo de hoje em dia, e pessoas que não necessariamente estão capacitadas, porque hoje qualquer pessoa pode falar o que ele quiser. E não precisa ter muito conteúdo para falar hoje em dia. Às vezes, pelo contrário, quanto menos conteúdo, mais famoso fica. É incrível, de verdade, quanto a gente se acostuma com isso, mas o mundo mudou muito e muito rápido. Esse koach, esse potencial de influenciar outros, que nunca houve de forma tão vasta e tão poderosa, ele vem devido também à modernidade, mas junto com isso que a gente falou, que as Neshamot que descem para o mundo, em grande parte são Neshamot muito, muito, muito poderosas. Então, encostou no acelerador, isso faz uma viagem muito forte e o potencial muito grande para o bem, e às vezes o contrário também, lo aleno. Óbvio que sempre a pessoa pode escolher, né? Viver no polo positivo ou polo negativo. Mas o potencial existe hoje em dia de uma forma maior do que sempre. Agora, fiquei pensando, qual que é... sempre penso bastante, sabem que cada um de nós vem para esse mundo para passear, para se divertir. Hashem gosta de tudo isso, mas tem algo muito maior do que isso. Não pode ser que a gente só veio aqui para passear, para se divertir, e para comer, e ficar com fome e comer de novo. Existe um challenge que Hashem apresenta para cada um de nós de forma específica, e existe em Chachamim, conta para a gente, um challenge, um desafio global. E a pergunta é, qual que é o desafio que Hashem apresenta para a gente? Que de uma forma a gente precisa saber disso, porque se a gente não souber como que a gente pode cumprir isso, e Hashem espera que a gente cumpra isso. Ou seja, se Hashem espera que nós passamos o nosso desafio, temos que ter pistas de qual que é o nosso desafio. Hoje, a gente vai falar sobre o desafio global de todos que vivem hoje em dia. Essa pergunta, na verdade, quando a gente pergunta para alguém, qual que é o desafio do século 21, 21 e meio já talvez, qual que é o desafio desse século? A resposta que a maioria das pessoas diz é a internet. Verdade. Italiano, vero, verdade. Mas isso já é uma página atrás. Não que a gente precisa não olhar sobre isso, não aprender, não estar nos policiando sobre isso, certeza que sim. Mas já está um pouquinho, me permitam, com respeito, demodé esse teste. Esse não é mais o challenge, a gente já está passando para outra fase já hoje em dia. Apesar que, mais uma vez, merece um cuidado e todo cuidado é pouco. Mas voltando, qual que é o challenge, então, fresco, fresh, dos nossos dias? Talvez uma consequência da internet, mas qual que é o teste, pessoal? Tem uma Gemara que responde isso pra gente. Sério, a Gemara responde qual que é o teste de hoje em dia?
O Talmud responde tudo, porque o Talmud é o cérebro de Hashem. Então tudo está lá dentro. Quando a gente pede para Hashem dá o presente para a gente vê isso lá dentro. Tudo está contido dentro da Torá Kedoshá, de forma maravilhosa. É o seguinte, tem uma Gemara que muitas vezes já me passou desapercebida nesse ponto, e na verdade tem um novo enfoque aqui, nessa Gemara, que um dos Rashi Shivot de Teus trouxe, e me foi surpreendente. Uma observação relativamente simples, na cara da Gemara, mas que eu pessoalmente nunca tinha visto. É o seguinte, mesmo texto de sempre, porém com uma novidade. Quando a gente cresce, a gente tem o mérito de Hashem mostrar para a gente o que Chachamim aprenderam e viram com olhos maravilhosos que eles têm, a gente acaba aprendendo no mesmo texto algo novo. Gemara conta para a gente, no Tratado de Avodah Zará, na página 20, é o seguinte, algo show. Rabbi Akiva uma vez estava num local e ele viu a esposa de um homem chamado Turnus Rufus. Nome curioso, divertido. Turnus Rufus Arashá. Turnus Rufus, o perverso, diz a Gemara. Ele era um comandante romano. Esse comandante tinha uma esposa. Quando Rabbi Akiva viu essa senhora, ele teve 3 atitudes, e já explico o porquê. Diz a Gemara Arak, ele primeiro, me permitam, cuspiu. 2, Sahak, ele riu. E 3, Bachá, ele chorou. Então a Gemara fala, porque ele teve cada uma dessas atitudes. Ele primeiro cuspiu, riu e chorou. Qual a relação entre um e outro? Porque ele justo teve essas 3 reações. E se ele teve isso e a Gemara contou, é porque é importante para a gente. Esse aqui é o ponto mais interessante da gente saber. Então, por quê? Diz a Gemara Arak, ele cuspiu, que era uma mulher muito, muito bonita, e ela e ela veio de uma semente do homem, que é uma semente não cheirosa, diz a Gemara. Daí, óbvio que a pessoa é engravida, daí veio essa moça nobre e bonita. Shachak, diz a Gemara, por que ela ficou, por que ele riu? Muito simples. Atidá de Megayer, porque ele percebeu que a esposa desse comandante romano, Rasha, malvado, no futuro vai se converter. Rabbi Akiva viu isso, porque Rabbi Akiva era o grande Rabbi Akiva. Venasivla. E Rabbi Akiva vai acabar casando com ela. Quer dizer, o homem que era contra Rabbi Akiva e os Yehudim, a esposa desse homem no futuro vai acabar se convertendo e casando com o próprio Rabbi Akiva. Então Rabbi Akiva, quando viu, teve essa visão, naquele mesmo momento, ele sorriu. E por último, diz a Gemara, ele Bachá. Por que Rabbi Akiva chorou? Falou, uau, uma mulher tão bonita assim, vai ter um fim que nem todos os outros homens. Depois de 120 anos, ela vai ir para a terra. Então, por isso ele chorou, que esse vai ser o final de uma obra de arte, de beleza tão bonita que vai terminar como todos os outros. Então, foi essas 3 reações que Rabbi Akiva teve, pelas três razões recentemente mencionadas. A esposa de Turnus Rufus Arashá, tenta imaginar um comandante perverso. Rabbi Akiva teve essas 3 reações. Tem algo muito power aqui, e a gente tem outras Gemarot também, se a gente for olhar com o Rabbi Akiva, que a gente vê, por exemplo, ele tendo reações muito interessantes. Por exemplo, antes de eu explicar essa Gemara, vou contar só mais uma para vocês. Rabbi Akiva tem uma Gemara muito famosa no fim do Tratado de Makot, que a gente vê quando ele observou e viu a destruição do Bet HaMikdash do templo. Rabbi Akiva começou a rir, e as pessoas falaram, que está rindo? É hora de chorar, o Bet HaMikdash está sendo destruído, Habibi. Rabbi Akiva falou, olha, vocês estão olhando hoje, eu estou olhando amanhã. Porque se o Bet HaMikdash está sendo destruído, é porque Hashem falou que se a gente não se comportar, ele vai ser destruído. Mas Hashem falou também que no futuro ele vai ser reconstruído. Então vocês estão vendo hoje, eu estou vendo amanhã, eu estou rindo pelo que se ele foi destruído, pela profecia. Já que a gente não se comportou e Hashem avisou isso antes, então a outra profecia que quando a gente se comportar o Bet HaMikdash vai ser construído de novo, também, para mim, ela é tão palpável quanto essa. Rabbi Akiva era um grande visionário. Ele conseguia ver coisas que estavam não somente na frente dele, ele conseguia ver depois, como ele viu a esposa de Turnus Rufus Arashá no futuro, que ia se casar com ele. Ou o Bet HaMikdash que no futuro, depois de dezenas de anos, ia ser construído. Mas essa Gemara em Avodah Zará chama para a gente uma atenção, algo magnífico.
Rabbi Akiva riu, voltando para aquela Gemara, chorou e cuspiu. Diz o Rosh Yeshiva de Teus algo estrondo nessa Gemara, pessoal. Rir é o contrário de chorar. Chorar é o contrário de rir. E o que isso ensina para a gente? Que Rabbi Akiva viu 3 visões naquela mulher, que deu para ele 3 reações diferentes, e Rabbi Akiva conseguiu expressar as 3 reações, as 3 emoções, os 3 sentimentos, um atrás do outro. Na verdade, a gente chama isso de sentimentos opostos. Se a pessoa está triste, ele não está feliz. Se ele está rindo, ele não está chorando. Se ele está chorando, ele não está rindo. Como que Rabbi Akiva, em questão de segundo, ou segundos, trocou o switch? Diz o Rosh Yeshiva de Teus, Rav Bloch, que Rabbi Akiva tinha o controle total dos sentimentos dele. Fato é que ele apertou o switch de rir para chorar e para depois cuspir, independente de qual que é a ordem da Gemara. Ou seja, Rabbi Akiva tinha um controle total das emoções dele. Na outra Gemara a gente pode falar a mesma coisa também, Makot. Todo mundo, quando viu a destruição do Bet HaMikdash, estava chorando, que é o mais normal. Rabbi Akiva riu naquele momento. Mas como ele riu? Rabbi Akiva conseguiu ver que se hoje está destruída, porque amanhã vai estar construído. Mas, Habibi, agora você está vendo a destruição na sua frente. Rabbi Akiva, 1 minuto. Eu controlo o que eu quero ver. Por quê? Porque Rabbi Akiva tinha um controle tão forte do que passava na cabeça dele, não. Ele escolhia o que ia passar na cabeça dele. Por conseguinte, naquele momento, Rabbi Akiva riu. E ele, depois que ele explicou para os colegas por que ele estava rindo, os colegas falaram para ele, o quê? Não, Rabbi Akiva, desculpa, você está off. Não. Falaram para Rabbi Akiva, uau, com essa visão maravilhosa você nos consolou. Mas como Rabbi Akiva conseguiu entrar nesse mood? Porque Rabbi Akiva tinha um controle total das emoções dele. Igual que a gente decide num carro, eu quero virar à direita ou eu quero virar à esquerda. Às vezes não, às vezes o Waze manda na gente, né? Mas, muitas vezes, a gente decide, eu quero virar à direita, quero virar à esquerda, onde eu quero ir, o que eu quero comer, tem 2 opções. Rabbi Akiva tinha exatamente o mesmo grasp nas emoções dele. Esse é um ponto muito forte no século XXI. Se alguém fosse perguntar de verdade qual que é o desafio do século XXI, muito mais forte do que a internet, as of today. A internet acho que já foi. Mais uma vez, requer toda a atenção, mas são as consequências do que ela apresenta para a gente. É a geração de como está a nossa saúde mental. Será que nós estamos em controle? Ou ela nos controla? Quem é ela? Pode ser a blogueira, pode ser o blogueiro, pode ser o influencer, pode ser o Insta, pode ser o que for. Quem controla os nossos sentimentos? Quem faz com que nós sejamos, pessoal, um herói, hein? Pessoas equilibradas emocionalmente ou não. De verdade, alguém equilibrado emocionalmente no século XXI, como mencionei no começo, essa pessoa é um herói. É importante que a gente saiba que a Kadosh Baruch Hu deu para as Neshamot que descem no final do mundo, que é a nossa geração, como a gente mencionou mais uma vez, um potencial gigante, Neshamot gigantes. Essas Neshamot, em especial, têm o privilégio de estar em controle dos nossos sentimentos e nossas emoções. Quer dizer que a gente sempre vai acertar? Não. Mas o primeiro ponto é saber que existe a possibilidade de nós controlarmos o que a gente sente. Eu estive faz pouco tempo nos Estados Unidos e eu fui visitar minha yeshiva e fui visitar meu Rosh Yeshiva, o chefe da yeshiva. Fazia talvez mais de 20 anos que eu não via ele. E quando eu entrei lá foi um sentimento muito gostoso, depois de ter estudado muitos anos. E Baruch Hashem, devo muita karatató, falei para ele, muita gratidão, porque o pouco que eu sei hoje é devido ao ensinamento e investimento que o Rosh Yeshiva investiu em mim. Então, fui lá
conversar um pouquinho com o Rav, matar a saudade no bom sentido e agradecer. E durante aquela meia hora que eu fiquei no escritório dele, eu não sei porquê, mas ele me contou o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, que vem exatamente ao encontro do shiur de hoje. Ele me encontrou que algum colega de algum lugar, de outro estado americano, falou para ele, olha, eu tenho um filho, ligou para o Shiva e falou, eu tenho um filho, e ele passou por uma situação muito indelicada. Não vê ao caso agora o que é, passou uma situação indelicada, um jovem, e foi molestado de alguma forma, e perguntou se a Shiva poderia receber ele, porque ele precisava de uma mudança, um novo ar, onde ele estava não dava mais para ele ficar de forma saudável. Então o Rosh Shiva analisou, pensou, vamos ver como a gente pode ajudar, e falou, tá bom, vamos tentar com o maior prazer ajudar ele. Novos ares. E aí eu perguntei quantos anos tinha esse menino. Ele falou, olha, era um jovem, adolescente. Eu falei, como ele está hoje? Ele falou, olha, hoje ele já está casado, ele já trabalha, ele já tem um escritório de psicologia, ele atende pessoas. Aí eu falei, uau, que interessante, ele veio de uma situação muito delicada, vítima, de verdade, não fingiu que era vítima de verdade, e hoje ele virou uma pessoa, não é o herói de Hollywood, tá bom? Mas virou uma pessoa, a gente falou que toda pessoa equilibrada é um herói, então ele é um herói mesmo, tá bom? Mas não virou a estrela do mundo. Então eu perguntei para ele, Rav, qual foi o turning point? O que fez esse adolescente que veio daquela forma virar uma pessoa, família, sucedida, trabalha, estuda, um ótimo Yehudi, cumpre Torah e Mitzvot? Ele falou, olha, eu vou te contar. Ele falou o seguinte, olha, tem uma pessoa aqui no Yeshiva, o Rav X, que cuidava dele, e conversou muito com ele, muitas vezes, muitos dias, muitas semanas, muitos meses, muitos anos. Até que uma vez ele falou o seguinte para esse jovem, e esse jovem falou que esse foi o turning point que fez ele mudar a chavinha e virar gente de novo, no bom sentido. Ele é o seguinte, olha, quando esse Rav estava conversando com esse menino, vamos chamar ele de Reuven, que ele chegou mais uma vez muito quebrado no Yeshiva, e falou para ele o seguinte, olha, fulano te fez mal, concorda comigo? E o jovem falou sim. Reuven respondeu para o Rav, sim, fulano me fez muito mal, acabou com minha vida. E aí o Rav falou para ele errou muito feio com você, não errou? E o menino falou, sim, ele errou muito, Rav. Esse foi o turning point. Quando o Rav falou essa seguinte frase, pessoal, escutem, olhem que power, vem de encontro ao shiur de hoje. Não deixe o erro dele ocupar espaço na sua cabeça, Reuven, e dominar os seus pensamentos. Ele não merece ter este privilégio. Repito, não deixe com que o erro dele, o equívoco que ele fez, grave, ocupar espaço no lugar mais importante do seu corpo, que é a sua cabeça, os sentimentos, no Kodesh HaKodashim da pessoa, e dominar os teus sentimentos, sem pagar aluguel ainda, disse ele. Você não merece isso, e ele não merece isso, ter esse privilégio. Você tem que estar com esse controle. E quando o Rav repetiu isso para o menino 1, 2, 3 vezes em momentos diferentes, foi esse o turning point do menino. Esse menino depois cresceu, fez faculdade, tem uma família, mantém um posto profissional e é um ótimo Yehudi. É um menino que, na verdade, a gente ia falar, depois do que ele passou, tinha que ser nada dele. Qual foi o turning point? Quando alguém faz alguma coisa errada com a gente e a gente fica remoendo, a gente fica lamentando, pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, pode ser que não me cumprimentou, pode ser que não me convidou no casamento. Quando é convidado reclama, quando não é também. Tudo bem, não me convidou no casamento, no bar mitzvah, não me cumprimentou, não me deu aliá. Coisas do cotidiano que a gente fica chateado, mas um minuto, às vezes é sem razão, mas mesmo quando for com razão, quem controla os nossos sentimentos não pode ser ele, porque ele não pode morar na minha cabeça, me fazer mal sem pagar aluguel, disse Rav. Deixa com que você domine os teus sentimentos. E a gente tem esse poder, como a gente viu de Rabi Akiva. Rabi Akiva no mesmo segundo riu e chorou por razões diferentes. Mas disse o Rosh Shiva de Teus, ele conseguiu controlar os sentimentos dele. Talvez o que a Gemara vem contar para a gente
Com certeza, uma das coisas importantes que essa Gemara vem contar para a gente é quem quer de verdade, trabalha sobre si, consegue controlar os sentimentos dele e ninguém da rua pode alugar espaço aqui sem pagar por isso e morar nas nossas cabeças. Caso a gente não queira. Rebbe Akiva controlou os sentimentos dele. É óbvio, meus queridos, que a gente não pode colocar a mão na boca do leão para ver se ele morde ou não. A gente não precisa se colocar em testes. Mas tudo que a gente vê na nossa vida impacta a nossa vida. Tudo, sem exceção. Tudo. Quando a gente fala com alguém, quando a gente age, quando a gente se veste, esse está sendo demonstrando da forma que eu falo, que eu vou agir, que nós agimos, que nós falamos, que nós nos vestimos, de alguma forma isso expressa quem é o nosso eu. E quando a gente vê coisas, quando a gente escuta coisas, quando a gente vê pessoas que se vestem de tal forma também, isso impacta o nosso eu. Ah, mas, Rabino, você não falou que a gente pode controlar o nosso sentimento? Sim. Quando eles vêm em cima da gente, a gente precisa fazer um esforço e trabalhar para a gente poder controlar. E só mora na minha cabeça quem paga aluguel. De graça eu não vou deixar pessoas e sentimentos não bons morarem na nossa cabeça, é verdade. A gente não precisa colocar a mão na boca do leão, pessoal. Preste atenção. Quando a gente cuida do que a gente vê, quando a gente cuida de estar não perto de pessoas não boas, quando a gente cuida de não escutar ideias de pessoas não capazes, não é só porque ele tem um canal que eu preciso escutar ele, não é só porque ele fala uma piada no rádio que eu preciso escutar ele. Às vezes a piada vem com 12 palavrões, e se 2 dos 12 palavrões ficaram na minha cabeça, já não valeu a pena a piada. Se um ficar, já não valeu a pena. Ah, mas eu posso me controlar, sim, mas a gente não coloca a mão na boca do leão. Ou seja, a gente consegue controlar, mas o não se colocar em teste é indispensável para a gente, e para aqueles que moram perto da gente, a gente gosta deles, é muito importante que a gente saiba limitar também o acesso do que é visto, escutado, percebido, tocado, mexido, and so on. Um dos grandes rabanim de Pressburg era o Hatam Sofer, 1800. O Hatam Sofer, pai do Ktav Sofer, ele tem uma observação muito interessante sobre um passuca em Shemot, de verdade, muito curioso. Eu nunca tinha lido o passuca assim. O passuca conta para a gente quando o povo Yehudi chegou no Egito, e aí de repente o faraó ficou com muito medo e começou os decretos, vamos jogar eles no Nilo, vamos matar os meninos, e daí por diante, como a gente sabe, a história do Sefer Shemot. De repente, está escrito o seguinte no passuca: o que fez o faraó ficar com medo? Por que ele achou que o povo ia ir contra ele? De repente ele fez um monte de decretos, vamos matar os Yehudim. Mas o que fez cócegas no faraó de achar que talvez o quê? Iam atacar ele, para que ele possa e precise fazer um monte de decretos. Então diz o Hatam Sofer algo muito curioso. Está escrito no passuca que o povo começou a se reproduzir, e tiveram muitos filhos, e está escrito Vatimale haaretz otam. A terra ficou preenchida de Yehudim morando em todos os lugares. Então eu sempre entendi esse passuca, que já tinha muitos Yehudim morando em todos os lugares. O faraó falou, olha, daqui a pouco eles vão invadir aqui o planeta, e a gente vai perder o controle, né? O Hatam Sofer dá um passo para frente, fala que isso também é verdade, mas ele dá um passo para frente e ele fala o seguinte: muitas vezes a gente vai para um lugar, a gente viaja nas férias, vai para algum lugar e fala, uau, olha, eu fui para tal lugar, e alguém pergunta, mas tinha Yehudim lá? Você fala, uau, eu cheguei no fim do mundo e tinha Yehudim lá. A gente costuma dizer que onde tem máquina de Coca-Cola, tem algum Yehudi por perto, pelo menos às vezes tem até uma comunidade, né? Então, diz o Hatam Sofer, quando o passuca fala que tinha um Yehudim no Egito, em todos os lugares, Vatimale haaretz otam, a terra do Egito estava preenchida de Yehudim, Vatimale, malé cheia, a haaretz, a terra do Egito, otam, dos Yehudim. Diz o Hatam Sofer, isso não é um elogio. Não é um elogio. É uma crítica que o passuca veio falar que isso incomodou o faraó. Por quê? Porque o Yehudi, diz o Hatam Sofer, não precisa estar em todos os lugares, não
pode estar em todos os lugares. Então quando o Passuco fala, olha que power, Vatimale Haaretz Otam, eu pensei que era um louvor, eu falo, uau, os Eudim começaram a se reproduzir e ficaram proliferados de uma forma magnífica, maravilhosa, norte, sul, leste, oeste, diz o Hatam Sofer, não. Porque se eles estavam em muitos lugares, legal, agora Vatimale Haaretz Otam, que a terra estava preenchida por eles, quer dizer que eles estavam em todos os lugares? Como assim? Tem lugares que a gente não pode nem estar lá. Então, esse Passuk vem mencionar uma crítica, o que incomodou o Paró, e aí logo o Passuk seguinte, os próximos versos falam dos decretos que Paró fez para separar os Eudim. Mas por que isso? Porque os Eudim estavam em todos os lugares. E qual que é o downside disso, meus queridos? O ponto negativo disso é que o Eudim tem que saber que não existe estar em todos os lugares. Por quê? Mas eu controlo, Habibi, um minuto. Eu controlo depois que já veio, não posso me colocar em uma situação de teste, nem colocar o dedo na boca do leão para depois ver se eu consigo tirar o meu dedo lá antes dele morder. Meu filho me contou uma história e muito interessante, que a gente vê um conceito aqui muito legal. Uma vez um pai chegou para o menino e falou para ele, olha, eu vou te dar uma coisa para você segurar, e aí você vai passear com esse objeto, e quando você estiver passeando com esse objeto, talvez algumas pessoas vão querer comprar isso de você. E o pai falou para o filho, olha, se alguém quiser comprar de você, você faz esse sinal que eu estou fazendo aqui no vídeo. Levanta 2 dedos. Beleza. Então, essa criança estava andando, ela tinha uma pedra, um diamante, na mão dela, e ela passa na feira. E alguém olha aquele diamante na feira e fala para o menino, uau, quanto que vale isso? O menino, obedecendo o pai, levanta 2 dedos. Aí o cara da feira lá, o moço que vendia tomate, fala para o menino, olha, eu posso te pagar por isso $2. E aí o menino, óbvio que o pai falou só para levantar a mão e não vender, então ele não vendeu. E volta para casa o menino, e ele conta e o pai conta para ele, fala, o que aconteceu? O menino fala, fui na feira, etc e tal, levantei o dedo, e alguém quis me pagar por essa pedra que o senhor me deu, pai, $2. Beleza. Aí o pai falou, óbvio que você não vendeu, né? Ele falou, não, continua no mesmo procedimento. Então o menino no dia seguinte vai lá numa feira de tecido mais chique, e está com a pedra de diamante na mão, e aí de repente ele levanta o dedo de novo, alguém fala para ele, olha, quanto custa essa pedra? E o menino levanta 2 dedos. E aí ele fala, uau, $2.000? Eu posso pagar para você $2.000. E como que o pai tinha falado para ele não vender isso, então ele não vendeu. E ele volta para casa e conta para o pai, pai, dessa vez eu levantei 2 dedos, igual antes. Só que em vez de me oferecerem $2, me ofereceram $2.000. Dia seguinte, o pai manda o filho passear num lugar muito chique, numa joalheria, e o joalheiro vê daquela joalheria chique o menino com uma pedra de diamante na mão e fala para ele, olha, teu pai mandou você vender isso? E o menino vai lá e levanta os 2 dedos de novo. E o joalheiro olha e fala, uau, eu posso pagar fácil nessa pedra $200.000. O menino volta para casa e ele fica confuso. Fala, pai, na feira ofereceram $2, na loja de tecido 2.000, na joalheria 200.000. O que acontece? Eu fiz a mesma ação, levantei 2 dedos. O pai falou para ele algo surpreendente. Falou o seguinte, olha, depende de onde você está. Aquela mesma pedra na feira vale $2. Aquela mesma pedra na casa de tecidos vale 2.000. E quando estamos com joalheiros, ela vale 200.000. O que mudou? Aonde nós estamos. Vatimale aretzotam, diz o Hatam Sofer. Não é bom. Está em todos os lugares, não é bom. Porque tem lugares que a gente vai desvalorizar o nosso ser e vai valer quanto? $2. Tem outros lugares que vai ser 2.000. Tem outros lugares que a gente vai valer 200.000, 2 milhões. Onde nossa cabeça estiver, com quem nós andarmos, o que nós vemos, o que nós escutamos, que pessoas, que lugares a gente frequenta, pessoal, a gente escolhe valer 2.000 ou 200.000. Ou talvez até mais. A gente sabe, falando em
controlar as emoções, que o teste da nossa geração de verdade é depois já da internet, é um homem, uma mulher emocionalmente equilibrado. Esse é o herói, esse é a herói hoje em dia. Para isso, a gente precisa trabalhar, para isso a gente precisa saber que a gente pode controlar, como a gente menciona de Rabbi Akiva, e para isso a gente precisa saber que a gente tem que escolher por onde a gente anda. O que a gente vê? Não é todo Instagram que eu preciso ficar lá meia hora escorregando o dedo e vendo tudo. Não preciso. Nem devo. E nem posso. Por quê? Porque nós temos uma Neshama 6.0. Não combina alimentar ela com peixe velho de ontem. A gente sabe, queridos, um passo adiante, o poder, power, giant, que as emoções têm até no corpo de cada um de nós. Cientificamente falando, tem muitas pesquisas de pacientes que ficaram com um quadro similar no hospital. Um ficou, no português claro, largado no hospital, sem visita, sem nada, e o paciente, num quadro similar, tinha visita, tinha apoio, tinha gente preocupada por ele. Um melhorou rápido, o outro melhorou muito devagar ou não melhorou. Porque quando pessoas dão atenção para a gente, emocionalmente a gente fica bem. E quando a gente está bem emocionalmente, o nosso corpo responde de forma mais saudável. Ou seja, nós dominamos a nossa cabeça, nossos sentimentos. Isso não é só o que está dentro da gente que é muito importante, mas isso faz com que minha mão, meu pé, meu coração, tudo funcione de forma muito, muito mais maravilhosa. Inclusive, já que hoje o personagem da noite, não sei se por querer ou sem querer, ou nada sem querer, nada sem querer, Rabbi Akiva, vou contar para vocês, para terminar, mais um episódio que a Gemara menciona para a gente sobre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, no Tratado de Nedarim, na página Mem Amud Aleph, 40a, conta para a gente o seguinte, que um dos alunos de Rabbi Akiva ficou doente. E as pessoas não estavam indo visitar ele, esse aluno. Rabbi Akiva próprio levantou e foi visitar o aluno dele. Então, conta a Gemara para a gente o seguinte, pessoal. Bishvil shechibdo veribtso lefanav, pelo fato que Rabbi Akiva varreu o quartinho onde estava aquele paciente, ele deu honra para aquele paciente, lefanav chaya, foi isso que fez o paciente sair do quadro grave dele e viver de verdade. Disse aquele aluno para Rabbi Akiva, Amarlo, disse o aluno para Rabbi Akiva, Rebbe, Rav, se referindo a Rabbi Akiva, Reitani, você me deu vida. Como assim? Rabbi Akiva foi lá, varreu, trouxe um copo d'água para ele, limpou a salinha lá, falou para ele, ele foi embora. Não é isso. Quando alguém vai lá e visita o outro, pegou trânsito, chegou, subiu, entrou, teve que perder 2, 3 horas para se deslocar para fazer isso, perder não, ganhar. 2, 3 horas para ir até lá, cuidar, se pode te ajudar com alguma coisa e de verdade ajudar mesmo. E óbvio, quando o paciente está dormindo, não bater na porta, porque já que eu cheguei até lá, preciso acordar ele para ele saber que eu vim. Claro que não, né? Fecha parênteses. Já que Rabbi Akiva foi lá e ele de fato cuidou dele, aquele paciente falou, você me deu vida. Por quê? Porque você me trouxe um sentimento emocional gostoso na minha cabeça, e isso impacta no meu corpo, de fato, aquele aluno melhorou. Daqui de Rabbi Akiva, lá na Gemara, quanto importante é uma pessoa cuidar de um enfermo, e lo aleno, quanto é grave a pessoa não visitar alguém que precisa de uma visita. Por isso fiquei pensando, queridos, que tem um conceito que a gente ouviu falar muitas vezes, chamado Onat Dvarim. O que quer dizer Onat Dvarim? Onat Dvarim é quando a gente debocha de alguém, de uma forma... palavras, né? O famoso, talvez, bullying hoje em dia, né? Falou mal, falou de forma pejorativa, ignorou alguém. Por que isso é tão grave? Porque isso impacta no emocional da vítima, e o emocional gera uma consequência direta e grave no físico da pessoa também. Ou seja, mas a pessoa pode controlar. Óbvio que cada um de nós pode controlar o que a gente sente, mas ainda assim a gente não tem o direito de incitar nos outros um sentimento não bom. Mas, no fundo e no final, quem é o juiz
de filtrar o que cada um de nós vai sentir, em qualquer instância, somos nós próprios. E isso me chama muito a atenção. A gente tem dois personagens na Torá Kedoshá, Moshe Rabbeinu e Avram Avinu, em momentos diferentes, óbvio, viveram momentos diferentes, mas vamos pegar, por exemplo, Avram Avinu. Logo antes de ele casar com sua esposa, Itró, futuro sogro dele, começou bem já, colocou ele num poço, que era uma prisão de antigamente, e Moshe Rabbeinu ficou 10 anos no poço. Pessoal, imagine alguém, Lo Aleinu, ficar 10 anos na prisão. Mas a prisão daquela época é um poço escuro, sozinho, abandonado. E Moshe Rabbeinu sai de lá, depois de 10 anos, casa com Tzipora, salva o povo. Para mim, uma das coisas que mais é chocante, como que um homem, depois de ficar 10 anos no escuro, num poço abandonado, largado, como ele sobreviveu de forma de alimentação, o Midrash lá conta, e o Targum no Chumash também conta, que ele, Tzipora mandava comida para ele todo dia. Mas ele ficou sozinho lá no poço escuro, abandonado, e depois foi lá e liderou o povo. Como uma pessoa é capaz de virar um líder saudável, cuidar de um povo? A resposta é, quando a pessoa está bem emocionalmente, ele está muito bem, nada afeta ele. Mesmo um trauma desse não é capaz de afetar uma pessoa. Está falando de pessoas muito grandes, mas tem que ser uma coisa que chama a nossa atenção. 10 anos num poço escuro e ficar normal? Um dia, 2 dias a pessoa já é capaz de ficar, né, abalada. 10 anos, diz a Gemara. 365 dias vezes 10, é muito tempo. A resposta é, pessoal, que na verdade não é muito, é demais. Mas para uma pessoa saudável e que controla os seus sentimentos, no nível de Moshe Rabbeinu, está falando faixa preta, qualquer situação não é momento de se abalar. E termino com essa história, falando em herói da nossa geração, é alguém que tem equilíbrio emocional. A história se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Muitos Yehudim que foram convocados para o serviço militar polonês durante a Primeira Guerra ficaram com medo porque tinha muito antissemitismo e eles fugiram para não serem prejudicados no exército polonês. Acabaram não se alistando. Onde eles foram? Para a Hungria, e muitos deles foram para um yeshiva chamado Galant. E o Rav daquela época era um Rav chamado Rav Yosef Tzvi Dushinsky, que posteriormente foi o Rav de Jerusalém na Eda Haredit. Os alunos entram, e esses alunos não eram ilegais naquela yeshiva, o Rav aceitou eles, cuidou deles, tinham shiur, estudavam, alunos tranquilos. De repente teve uma blitz, no português claro, o serviço militar veio para ver quem estudava naquela escola, quem era legal e quem era ilegal. O Rosh Yeshiva não foi avisado, ninguém foi avisado, de repente eles escutam gente marchando, os alunos queriam pular pelas janelas para fugir do segundo andar da Yeshiva, pular para o térreo e fugir. O Rosh Yeshiva falou para mim, não, é perigoso, não façam isso. Os alunos começaram a ficar afoitos, o Rosh Yeshiva falou para eles, por favor, estudem e fiquem calmos. Fácil falar. Os alunos sentaram, o Rosh Yeshiva mandou, era a única opção naquele momento. Eles escutam as botas batendo nas escadas, subindo, dos oficiais poloneses subindo, e de repente eles começam a ficar com frio nas espinhas, e o comandante se dirige ao Rosh Yeshiva, Rav Dushinsky, e fala para ele, algum estudante ilegal na sua escola? Rav Yosef Tzvi Dushinsky diz, não. São esses que estão aqui, são pessoas que estão aqui faz tempo, eu dou shiur para eles, e são pessoas, alunos, que estão aqui de forma legal, legítima. Óbvio que ele pensou como podia fazer isso no momento de perigo de vida, e se conduziu dessa forma, fechando parênteses. O Rosh Yeshiva fala, olha, se todos aqui são pessoas, são alunos que estão tranquilos aqui na minha yeshiva, tem alguns alunos lá que são alunos novos que era bom, eu não posso te falar nada. Era justo aqueles alunos que ele apontou, que eram alunos que sim tinham
o passe de poder ficar na yeshiva. Então os oficiais foram ver aqueles alunos que eram, entre aspas, novos, que sim tinham passe, e os alunos que o Rosh Yeshiva falou que eram alunos velhos, e esses alunos sim de fato estavam ilegal lá, ficaram olhando, o oficial olhou para eles, e de repente o oficial fala o seguinte: olha, se o rabino está falando de uma forma tão tranquila, depois dessa blitz, deve ser que está tudo tranquilo aqui, a gente pode sair da yeshiva. E pessoal, aquele pelotão saiu daquela yeshiva, de Galant, e depois desse episódio, aquela yeshiva nunca mais teve nenhuma blitz do exército polonês, porque falaram, se o Rosh Yeshiva, de uma forma tão tranquila, respondeu nossas perguntas, deve ser que estava tudo correto lá. Porque se não tivesse, ele estaria com o coração batendo mais forte, estaria suando, estaria gaguejando, que é o que acontece quando a gente fica com medo. A gente vê que pessoas grandes sabem controlar os sentimentos dele em qualquer momento. E como a gente falou no começo do shiur, no meio do shiur, eu repito para vocês, ninguém tem permissão de morar no lugar mais importante de cada um de nós, que é nosso cérebro. Se alguém fez mal para a gente, ou a gente acha que ele fez, pessoal, não deixa aquele sentimento morar na nossa cabeça sem pagar aluguel. Eles não pagam aluguel. Tira isso, porque faz mal. Porque Hashem falou, cuida da nossa Neshama. Porque essas Neshamot que estão hoje, nos dias de Mashiach, que é a nossa geração, são as Neshamot, as almas mais power que existem. Com certeza, Neshamot desse calibre merecem um trato maravilhoso, que é um trato de cada um de nós cuidar do nosso equilíbrio emocional. Semana Master para cada um de nós.